Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos fazer aqui um inversor de voltagem caseiro, para 127 e 220 com poucos componentes e bem potente, ok? O que nós vamos precisar aqui então? Vamos lá para a lista de componentes, já pega um papel, um lápis aí ou vá anotando no computador mesmo, no Palm Top. Nós vamos precisar de um dissipador de calor, porque ele vai aquecer. Todo inversor é como se fosse um amplificador, ele trabalha muito parecido também. Inversores e amplificadores eles têm um funcionamento muito parecido. Nós vamos precisar de dissipador. Se você tiver um dissipador melhor, maior do que esse aqui, mais grosso também, beleza. Nós vamos precisar do carinha da vez aqui, que vai ser o transistor de potência, transistor de difusor. Esse transistor aqui é o seguinte, você vai conseguir muito fácil em televisores e tubo de imagem. Para você conseguir 3 desses aqui, você vai precisar ter umas 3 sucatas de televisor e certificado que eles estão bons, testar eles. Você pode utilizar outros equivalentes, outros transistores de potência também, só que eu vou utilizar eles aqui porque eu tenho vários de sucata e eles conseguem oferecer uma potência boa, não estar danificando tão rápido com o passar do tempo, porque eles já são utilizados em processos muito parecidos, então eles trabalham muito facilmente com o estresse. O que eu vou utilizar aqui é o 2310FX. O outro vai ser um BU2725DX. O outro vai ser um BU2506DX. O 23 ele consegue oferecer uma potência menor do que o 25 e o 25 menor do que o 27. O 27 é o mais potente, que vai ser o último na saída, ok? Nós vamos precisar de uma bobina de indução, um miolo de ferrite de preferência, 30 espiras, meio centímetro de diâmetro, fio de 22 a 18 AWG. Pode utilizar uma de fonte ATX com facilidade. Se você não tiver de fonte ATX, pode enrolar em volta de um bastão de ferrite. Os capacitores aqui é o seguinte, então vai precisar de um capacitor de código 473, que é de 47 NF, não sei se deu foco, 47 NF, ok? Vai precisar aqui de um outro capacitor de código 104 de 100 NF. Vai precisar de mais um capacitor aqui de código 103 de 10 NF. Aí pessoal, eu acendi a luz aqui que eu tinha esquecido que a luz estava apagada do celular aqui. Vamos lá agora para os resistores aqui então pessoal. Resistor de 22R, vermelho, vermelho, preto e dourado. Tá ruim de dar foco a coisa aqui. Esse resistor aqui não vai precisar, talvez, não sei ainda. Resistor de 20 ohms, vermelho, preto, preto e dourado, todos por 1 watt ou maior ou superior. Resistor de 1K, marrom, preto, vermelho. Resistor de 68 ohms, 6.8 ohms, perdão, azul, cinza, dourado e dourado, ok? E a bola da vez agora vai ser talvez a coisa mais importante, que é o nosso transformador. Esse transformador aqui eu ensinei fazendo no canal, ele serve tanto para rodar amplificadores de som, quanto também para inversores. Nós vamos ter uma saída monofásica de 127 volts, ou se você quiser, porque esse transformador quando eu fiz, assim, ele funciona tanto em 127 e em 220, que ele não queima. Em 127 ele fornece 17, 0 e 17. Se eu ligar ele no 220, ele vai fornecer 34 volts, né? 34, 0 e 34, ok? Eu posso utilizar ele tranquilamente em 127 e 220, porque ele não danifica. Então aqui vai ser 127 ou 220, porque eu fiz o enrolamento, então eu
eu sei, né, para que eu fiz, mas eu recomendo você tá fazendo enrolando o teu, ou você pode utilizar outro. Por exemplo, vou deixar passar esse aqui do lado que eu já volto. Ó, esse aqui é um transformador bivolt. Esses dois aqui, o preto e o branco, dá 220, o preto e o vermelho aqui dá um 127. E nós vamos ter aqui 12, o amarelinho, 0 o verde e 12 esse outro amarelo. Você pode utilizar aqui um desse, mas só que esse transformador aqui, no máximo que você conseguir na saída dele é 50 watts, se você conseguir. Já nesse outro transformador aqui, que é um pouquinho maiorzinho, como vocês podem ver, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da criatura, uns 2,5 kg mais ou menos. Nós vamos ter então 17, 0 no meio e 17. Esse aqui nós conseguimos obter em torno de 500 watts de potência, esse transformador, em torno. Isso tudo vai depender tanto do tráfego, porque nós vamos ter uma perca de potência aí também do circuito. Vamos lá então, parar de enrolação. A bateria aqui vai ser uma de 20 volts. Vamos colocar esses meus transistores aqui no dissipador. Beleza, então vamos aproximar aqui a coisa para a gente estar fazendo a solda dos componentes. Vamos começar soldando aqui os capacitores. O decódigo 104 ele vai soldado em série com o decódigo 473, que é um capacitor de 47 NF. O de 100 NF com o de 47 NF. No primeiro transistor aqui, que você soldar, se for tipo, todos tipos 41, ou todos tipos 31, ou todos 3007 MJ aí, né? Então, aqui nós vamos soldar o capacitor de código 104. Nós vamos soldar de base até emissor. Nós juntamos aqui eles também. Tomara que não solte tudo, então de base a emissor. Vamos soldar novamente esse capacitor aqui. Ainda de base a coletor vai um capacitor de código 103 de 10 NF. Vai ficar assim então, pessoal. Ok? Na base do primeiro transistor ainda nós vamos soldar um resistor de 1 k ohms por 1 watt. Se você quiser soldar por 2 watts também, melhor ainda. No emissor dele aqui nós vamos soldar, desse primeiro transistor ainda, nós vamos soldar um resistor de 22 ohms. No emissor do meu primeiro transistor, no primeiro ainda. Vai ficar mais ou menos assim, galera. Ok? Esse resistor de 22 ohms, nós vamos dobrar ele aqui. Vamos ter que trabalhar com os terminais. Ok, galera, depois que a gente pegou e envergou o negócio aqui, chegou perto tanto o resistor quanto o capacitor, porque esse capacitor de código 473 aqui, ele vai direto a GND, esse capacitor desse lado. E esse resistor aqui, de 22 ohms, ele vai a GND também. Só que ele vai a GND com essa bobina aqui, de 30 espiras que a gente fez, ou que você pegou de uma fonte TX aí e tal,
que é de no máximo 30 UH. Vamos lá, antes que me perguntem, esse inversor ele é onda quadrada, não é onda senoidal nem onda modificada, muito menos onda pura. E com esse inversor nós não vamos conseguir fazer os motores funcionar, ok? Só lembrando você. Aqui na junção desses dois aqui desse lado, aqui vai a GND que daqui a pouco nós vamos soldar, ok? Bom, aqui tá tranquilo. Essa parte aqui tá beleza ainda. Agora nós vamos fazer a ligação dos outros componentes. O coletor desses transistores aqui, nós vamos soldar eles todos juntos, de todos os transistores. Coletor de todos eles. Ok, o coletor aqui de todos eles já foram soldados, beleza. Do emissor desse primeiro transistor, que aqui vai ser o Q1, o Q2 e o Q3. Do emissor do meu transistor Q1, nós vamos levar até a base do transistor Q2. Vamos soldar o resistor de 68 de 6.8, né, R ohms até a base aqui. Agora do emissor do Q2 nós vamos levar até a base do Q3. No emissor do último transistor aqui, no emissor do último transistor e no emissor do penúltimo, né, do Q2, do Q3, nós vamos soldar dois fios aqui, pessoal. Só que eu vou tirar esse fiozinho aqui do Q2, que eu acho que vai ficar melhor aqui, o resistor. Nós vamos soldar um resistor de até 2 R ohms aqui no emissor ainda do Q2. Nós vamos dobrar aqui esse terminal, daí sim a gente vai soldar o fiozinho. Eu pensei de soldar do outro lado lá, mas parece que vai ficar meio ruimzão. Esse fio preto aqui nós vamos levar na junção da bobina aqui com o capacitor de código 473 de 47 NF. Esse outro fiozinho preto aqui a gente pode juntar aqui já depois do resistor. Vamos lá ainda que eu vou soldar mais alguns fios aqui. Por exemplo, no coletor de todos esses transistores, nós vamos soldar um fio amarelo. Pode ser em um dos transistores aqui, o coletor de um deles, porque não tem problema, o positivo vai passar em todos os coletores. Aqui nesse resistor que ficou ali sozinho, nesse resistor de 1K ohms que vai até a base do primeiro transistor, nós vamos soldar um outro fiozinho aqui, que pode ser um fiozinho vermelho. E que vai a GND aqui, galera, nós podemos soldar aqui. Vamos soldar um fiozinho preto aqui nessa junção aqui, que vai a bateria, mas na realidade acho que não vai precisar aqui não, mas vamos soldar, beleza? Até que essa montagem aqui não foi tão estressante hoje, que quando a gente monta assim, além de ser estressante, fica horrível, né? Esses transistores, aqueles como eles são isovat, são isolados, não precisa mica nem espaçadores. Já se você for colocar um que entra em contato e tem a parte metálica que entra em contato aí, que é o coletor, eu recomendo você utilizar mica e espaçadores em todos, porque senão vai fechar curto, aí vai acabar ferrando. Agora aqui a ligação no nosso transformador procede da seguinte forma. Vamos desaproximar aqui do nosso foco e ver se vai funcionar nosso negócio aqui. O do meio do meu transformador aqui, ele vai a positivo da minha bateria ou fonte. O enrolamento final
O final do enrolamento ele vai no fiozinho que vai à base do Q1, do primeiro transistor. A gente enrola aqui, fiozinho, que a gente vai testar. O enrolamento, né, o início do enrolamento do meu transformador, ele vai no coletor dos transistores. O GND da bateria vai aqui a todos os emissores, né? O GND aqui. E o positivo da minha bateria vai aqui no enrolamento do meio do meu transformador. Agora a gente vai testar, né, galera? Vamos testar aqui. Pegar minha bateriazinha. Pode ser uma fonte de alimentação também. Vamos lá então proceder o teste aqui. Eu troquei de transformador porque teve algumas falhas com aquele transformador. Porque eu tive que diminuir a tensão aqui da fonte de alimentação. E você vai ver que não é todo transformador assim que vai dar casamento. Por exemplo, esse circuito que eu fiz agora não deu casamento com o transformador que eu tinha feito o enrolamento ali. Deu mais de 300 volts e não é legal. Na saída 220, o máximo que ele deve dar, né, 260, 280, dependendo de como aquele transformador ele tinha uma amperagem grande, a corrente que estava saindo nele era muito forte. Dependendo, né, esse transformador aqui, ele tá dando menos de 300 volts na saída 220, mas só que a corrente dele é menor, então não tem perigo de alguns equipamentos, né, estarem danificando. Eu recomendo você usar os transformadores e ir testando os transformadores que você tem e ir testando com o multímetro aqui, porque como eu tinha feito o enrolamento lá para tocar em som e tal, ele deu uma certa diferença. Então eu não vou nem trazer o vídeo porque eu acabei queimando uma lâmpada com aquele transformador que ficou muito, muito mais forte, sabe? Então tá aqui o projeto, legal. Vamos testar com o multímetro aqui. Nós vamos ligar. A ligação dele aqui é simples. Como eu já falei para vocês, o primeiro enrolamento vai a coletor, né, do secundário, aliás, né, do início do enrolamento vai a coletor, o do meio vai a positivo aqui na garrinha jacaré, e o final do enrolamento do secundário vai até a base nesse resistor de 1 ohms. E o GND aqui tem na bateria. Então vamos lá que eu vou ligar ele aqui. Daí nós vamos ligar a lâmpada de teste, mas primeiro eu vou ligar aqui, vocês vão escutar o ruído, né, o ruído que faz o transformador. Vamos medir aqui no 127. Agora nós vamos medir no 220. Vamos ligar a lâmpada aqui para vocês verem agora, tirar o multímetro do lado. Esse multímetro aqui em perímetro alicate não tem uma precisão muito grande, eu não gosto dele. Vamos ligar aqui no 127, a lâmpada bivolt. Vamos ligar agora no 220. Uma lâmpada aqui de 15 watts. Vamos trazer mais perto aqui. Eu recomendo você colocar num dissipador de calor, né? Bem melhor. Ok, vamos colocar aqui, vamos ligar a lâmpada. Olha lá, então, pessoal.
Fica bem forte mesmo. Com esses transistores aqui, eles suportam então uma tensão muito boa mesmo. Beleza, então pessoal, é só colocar um transformador mais forte aqui. Vai ter que ir testando vários transformadores. Nem todo transformador é um casamento bem perfeito aqui no circuito. Mas vai ficar para vocês aí, então, como você vai desenvolver aí, né? É só seguir bem certo a montagem no vídeo, não é tão difícil. Eu vou deixar o projetinho aí para vocês. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.